Alô, alô, opa. Oi, boa noite, pessoal. Bem-vindos, todos, à segunda mesa do dia do nosso Festival Zoom, que segue às 7, logo depois dessa mesa, e amanhã tem mais duas mesas, às 3 e às 5. Concomitantemente está acontecendo feira de fotolivros no 5º andar e no térreo, e também a exposição da convocatória de fotolivros na biblioteca. E amanhã temos 3 oficinas também acontecendo a partir das 10 horas da manhã. Eu queria só rapidamente mostrar para vocês nossa maravilhosa revista Zoom, o último número, a Zoom 23, que está disponível na Livraria da Travessa, no 5º andar, então na praça, né, onde vocês chegam também no Instituto. E, sem mais delongas, eu gostaria de convidar a subir ao palco os artistas Castiel Vitorino, Greta Sarfati e David Jesus do Nascimento, e a Ana Maria Maia, que é pesquisadora, curadora, professora de arte contemporânea e curadora-chefe da Pinacoteca de São Paulo, para mediar a mesa. Muito obrigado a todos. Muito boa noite, estou muito feliz de estar aqui com vocês, de poder trocar com essas pessoas tão inspiradoras que estão dividindo o palco comigo. Eu sou Ana Maria Maia, e vou fazer, então, engraçado porque a gente definiu uma ordem alfabética, apresentação, então eu, com a letra A, faço essa introdução. Eu tinha uma missão como mediadora desse encontro, dessa troca, dessa conversa, de apresentar essas pessoas que dividem o palco comigo. O que, na verdade, eu falei para Davi, quando o Davi cria uma biografia, uma nota biográfica, ele está escrevendo, ele é um escritor. E é difícil demais botar isso na palavra de outra pessoa, eu não vou reproduzir essas notas biográficas. Eu acho que a gente está falando, o tema da mesa é transfigurações de mim. Então, acho que já 2 ou 3 estruturas, significados ficam muito evidentes, né, para pautar essa nossa conversa de hoje, a ideia desse mim, desse eu sobressaltado, desse eu que fala de si próprio. Esses tchau são algum sinal? Ou além de um aviso de presença? Ok, que bom que vocês estão aqui. Bom, então vamos falar desses eus, dessas construções e dessas operações que esses eus fazem sobre si, né? Transfigurações, que são atravessamentos, que são prenúncios de presença e que são enfrentamentos criativos, né? Enfrentamentos de si e do entorno. Eu acho que temos muito assunto para falar nesse sentido, e isso já nos coloca num lugar em que a apresentação pessoal e do trabalho, ou seja, a arte e vida, naturalmente já se entrelaçam. A dinâmica da mesa, então, é para que, bom, em ordem alfabética, primeiro Castiel vai falar, então, de si e do seu trabalho. Cada fala dura mais ou menos entre 10 e 15 minutos, introduzindo imagens e questões que são importantes nesse trabalho artístico, terapêutico, xamânico, de professora, enfim, não vou também inverter a ordem das coisas. Depois, Davi Jesus também se apresenta e apresenta seu trabalho, e Greta Sarfati conclui a rodada. Nesse caso, a gente optou por fazer uma espécie de bate-bola, mas vocês vão ver, o bate-bola, no final, eu sou completamente dispensável, eu só estou dando uma segurança para a Greta, porque tenho certeza que quando ela começa a falar do trabalho dela, esse roteiro flui. Depois disso, então, eu posso propor algumas questões, tanto para as 3 pessoas que estão aqui na mesa,
Mas também fica aberta uma sessão de perguntas, de comentários, de interações de vocês do público para a gente que está aqui compondo a mesa de hoje. Antes de passar a palavra para a Castiel, queria agradecer ao Moreira Salles, à equipe da revista Zoom, Tiago, Rony, Carlos, não estou encontrando, ali em cima, as intérpretes, que estão aqui também ampliando o alcance do que a gente está discutindo, e agradecer infinitamente, não só por hoje, mas pelos aprendizados de antes de hoje e, com certeza, de depois de hoje, para as queridas Castiel, Davi e Greta. Obrigada e vamos em frente. E a Ariadne e a Raquel, que estão produzindo com muito carinho e maestria, né, esse encontro também. Olá. Tem como puxar mais? Pode. Olá, boa tarde. Eu gostaria de iniciar agradecendo a todas as pessoas que estão aqui neste momento, nessa sala conosco, e também as pessoas que vão nos assistir, que estão nos assistindo, né, e que vão acessar esse momento virtualmente. Na posterior a esse momento. Também agradecer as pessoas que estão aqui comigo, Davi e Gretiana, e também ao convite da Zoom e do Instituto. Eu estou profundamente feliz e animada e contente por estar aqui com vocês, porque esse é o meu último momento de aparição pública desse ano, e é um dos pouquíssimos momentos que eu decidi fazer encontros dessa forma, nesse contexto nacional, tendo em vista o péssimo contexto nacional que vivemos nos últimos anos e que nos colocou em uma situação me colocou, pelo menos, em uma situação de extrema vulnerabilidade. Então, como uma estratégia de sobrevivência, de cuidado, no último ano eu decidi não fazer falas públicas e tentar construir de outra forma momentos de partilha, de conversa, de gozo, de prazer e de alimentação. E, com certeza, esse é um dos momentos aqui, eu estou muito feliz. Eu decidi compartilhar com vocês uma pesquisa que, de fato, verdadeiramente é o pilar de toda a minha existência e de todo o meu trabalho. É a pesquisa que fundamenta tudo aquilo que eu faço e tudo aquilo que um dia eu poderei fazer. E é a pesquisa que constrói um chão para eu conseguir imaginar aquilo que eu preciso imaginar. Essa pesquisa se chama Corpo Flor. E ela é muito importante para mim porque, bem, eu sou Castiel Vitorino brasileiro, eu sou artista, sou psicóloga, mestre em psicologia clínica
Então, eu atuo com um trabalho estético e também tenho um consultório terapêutico. E essa pesquisa, ela inicia no 2º ano da minha faculdade de psicologia. Eu sou do Espírito Santo, nasci no Morro da Fonte Grande, que é um bairro remanescente quilombola, e é de lá também onde eu fui iniciada em todas as tradições de origem bantu, da África bantu, que me pertencem. Essa pesquisa Corpo-Flor, ela nasce com uma promessa, que foi uma promessa que eu fiz a mim mesma, que é sempre que eu decidi por me demonstrar, me presentificar, eu vou me presentificar de uma outra forma. É uma promessa que, em outras palavras, pode ser dita da seguinte forma: continuar transfigurando, apesar da violência que nos constitui enquanto nação e sociedade. Violências não tão obviamente assim para algumas pessoas, raciais e de gênero e classe, especialmente, mas, de fato, uma violência que está muito maior que isso, que é a violência contra a verdade da vida, que é a verdade da transfiguração. Então, essa obra, ela é uma série de fotografias que ela começa a acontecer em 2016 e ela vai acontecer durante toda a minha vida. Enquanto essa encarnação estiver habitando esse planeta, a pesquisa Corpo-Flor vai continuar acontecendo. Então, durante esses 5 ou 6 anos, eu tenho feito esses autorretratos, e é uma pesquisa que, quando eu encontro outras pessoas para tirar foto comigo, essas pessoas são sempre da minha família, meus amigos ou pessoas que eu amo. Então, não é uma pesquisa fotográfica desenvolvida com fotógrafos profissionais, por exemplo, mas, de fato, é uma pesquisa que deve acontecer sempre a partir de relações fundamentadas no amor e no cuidado e na redistribuição dessa prosperidade, né, que a pesquisa gera. Existe um ponto que é muito importante dizer sobre essa pesquisa, porque no contexto brasileiro a gente vive na contemporaneidade, vive uma agenda curatorial que tem encerrado essa pesquisa Corpo-Flor numa perspectiva de transição de gênero. Então, geralmente, as pessoas explicam, traduz que toda a complexidade de Corpo-Flor, a série, se trata de um processo íntimo, pessoal, da minha vida e de outras pessoas. Ou seja, traduz a Corpo-Flor a uma experiência de transição de gênero, como se fosse uma metáfora de transição de gênero. Mas, radicalmente, não é. Corpo-Flor não se trata em nenhum momento de transição de gênero, ainda que a transição de gênero ela seja um assunto que compõe a minha vida íntima enquanto uma pessoa que habita esse planeta. E o Corpo-Flor, a questão da transmutação, ela inicia com o meu dilema entre natureza e artificialidade naquele instante, e natureza e urbanicidade. Então, mas isso lá em 2016, agora já foi para outros aspectos que eu vou dizer daqui a um tempo. Então, ao longo eu trouxe imagens que elas não têm uma linearidade. Essa primeira imagem com as plantas no rosto são de 2016, então o primeiro momento, um dos primeiros momentos de Corpo-Flor. Já essa do meio depois de 3 anos, após 3 anos, e por aí vai. Então, ao longo dos anos, eu fui entendendo fui sentindo como eu gostaria de materializar essa transfiguração e criando um repertório estético que diz respeito à forma, a tons, cor,
e a posição corporal. Por vezes, o corpo flor tem uma perspectiva de face, então eu tenho um desejo muito profundo de transfigurar o meu rosto, e porque tem um aspecto do corpo flor que é o olhar, que está sempre marcado e está sempre borrado de uma experiência que acontece durante as fotografias. E, ao longo dessa pesquisa, a transfiguração ela vai se embrenhando, ela vai se misturando com, por exemplo, a minha iniciação na Umbanda e o meu desígnio, o meu destino com o candomblé, por exemplo. Então, a fotografia do meio, por exemplo, acontece uma relação profunda com os pontos de Umbanda e também com as simbologias, o sistema de linguagem de origem Bakongo, que é uma sociedade banto africana. O corpo flor também tem uma relação interespecífica entre espécies diferentes, que é, de fato, aquilo que, para mim, gera a transmutação, a transfiguração. E, por eu nascer numa ilha, eu tenho uma dádiva ou uma maldição, que é, todos os dias, olhar para o horizonte. Então, eu me deparo com essa imagem, essa imagem específica do corpo flor nasce quando eu desejo fazer um processo de coleta e trazer isso para o meu corpo e me embrenhar e me misturar e me hibridizar com essas experiências de vidas vegetais e minerais. E, ao longo do tempo, o corpo flor também vai ampliando a escala, e eu vou trazendo o meu corpo também, né, para a imagem, além da minha própria face. Esse momento é um momento muito especial, porque é um momento onde eu convido a primeira pessoa a se transformar em corpo flor. Porque até então é uma série que eu fazia apenas comigo mesma, e até porque eu não tinha maturidade mesmo para me relacionar com a imagem de outra pessoa dentro do meu trabalho. E foi um momento também que eu vim para São Paulo fazer o mestrado, e é muito forte, porque a partir da minha experiência de São Paulo, eu começo a fazer fotografias preto e branco, que até então eram inéditas nessa série. E, de fato, a fotografia preto e branco ela surge num momento de profunda tristeza e de angústia e de solidão, que foi quando eu me mudei para cá e refiz, né, a minha vida, e começou a pandemia e, enfim, durante esse ano, de fato, o corpo flor se transfigura por um outro assunto, e é quando também eu estudo ainda mais com profundidade a questão da escuridão e nosso medo da escuridão. Aqui continua sendo algumas imagens que eu fiz na casa onde eu morava aqui em São Paulo. Eu tenho uma amiga que inclusive está aqui, que é uma artista transalien, que eu morava com ela, e essas imagens eu fiz enquanto ela estava no quarto dela, e eu estava lá instaurando o corpo flor. Então, o corpo ele começa a se tornar muito presente por conta também, aí, de fato, da minha intimidade e da relação que eu venho desenvolvendo com o meu corpo, que ultrapassa perspectivas do gênero e dialoga também com a experiência de capoeira, de incorporação, de mediunidade que eu desenvolvo na Umbanda, por exemplo. E os gestos também obscenos, né, que eu tenho uma preocupação e algo me interessa nessa ideia do que é um gesto obsceno, do que é um gesto que agride. Essa é a primeira imagem de corpo flor, é o primeiro momento de corpo flor que eu fiz na casa da minha tia. E isso é uma outra perspectiva de corpo flor, que quando eu começo a criar as próteses desse corpo, criar os órgãos, me retirar de uma
de uma pintura que demonstra talvez um fluxo energético, que constrói uma capa, uma máscara, mas de fato entender como que esses órgãos estão acontecendo nessa matéria. Aqui continua sendo Corpo Flor. E essa primeira pessoa que topou fazer Corpo Flor comigo é um primo, um irmão, que se chama Maxwell Brasileiro. E daí, ano passado, eu passei na Bolsa Zoom, e já finalizando esse primeiro momento, eu passei na Bolsa Zoom com um projeto que se chama Corpo Flor, Anatomia d'Água. E eu estudei, de fato, essa anatomia da transfiguração, anatomia da transmutação, anatomia da metamorfose e da mudança. Esse projeto ele consistiu em várias etapas, e o projeto finaliza-se com um livro de anatomia, um grande livro de anatomia artesanal, que são 6 exemplares. Esse livro eu não trouxe aqui porque eu não quis mesmo. Eu quero mostrar só as fotos, eu quero ter atenção com as fotos. Então, Anatomia d'Água, então eu propus um projeto que foi muito forte escrever esse texto, que muitos dos meus ancestrais e dos meus contemporâneos viajam e construíram um trânsito a partir da fuga, encontraram outras pessoas a partir da fuga. E eu gostaria de transitar no planeta para encontrar outras pessoas, não necessariamente para estar fugindo de algo. Então, eu fui encontrar algumas pessoas que eu amo muito no Maranhão. E essas pessoas é o Marcelo, Nani e G. Viana, que foi a minha assistente de fotografia nessa residência que eu criei no projeto da Bolsa Zoom, Corpo Flor, Anatomia d'Água. E eu passei um mês no Maranhão, especificamente em Alcântara, que foi onde eu desenvolvi essas fotos, que também é o primeiro momento onde eu consigo trazer pessoas para o Corpo Flor. Isso é muito forte, porque a relação fotográfica que eu desenvolvo com essas pessoas é uma relação para a minha vida. Eu tenho um contrato vitalício com essas pessoas para quando acontecer alguma relação financeira em relação às imagens, a parte do montante vai para essas pessoas ou para a comunidade que essas pessoas estão organizadas. E a Bolsa Zoom foi muito importante para eu conseguir ter uma noção, construir, estruturar, de fato, uma relação burocrática da advocacia, dos direitos e da reparação histórica, né, através da arte. Porque não é só uma fotografia, não são modelos, são, de fato, pessoas vivas que estão junto comigo e assim vão permanecer durante toda a nossa existência. E Nani, Marcelo, foi legal também porque, né, a paisagem, assim, tudo mudou nessas fotografias. E aqui é quando eu termino o projeto na minha cidade natal, em Vitória, Espírito Santo, com 2 modelos, que é Maxwell, meu primo, e Carol, que é uma grande amiga, muito importante para mim, que são 2 pessoas que sempre acreditaram na minha vida e na minha obra. E o fotógrafo assistente foi Rodrigo Jesus, que é um grande amigo também, são grandes amores que acontecem junto comigo. Essas são as últimas fotografias que eu fiz de Corpo Flor no início do ano. Até no momento eu decidi me resguardar para conseguir ultrapassar alguns dilemas e construir outras verdades. E estou satisfeita com o trabalho que eu venho desenvolvendo até então. Essa é uma introdução, uma contextualização da obra Corpo Flor. E eu espero que, nesse primeiro momento, eu tenha cumprido a promessa, né, que é de construir um terreno importante para a gente continuar transfigurando. Obrigada.
a gente precisa trocar a apresentação. Ah, tá bom. Aproveitar esse ato para dizer que não só a Castiel deu mil pistas para a conversa continuar, como foi precisa, assim, em 15 minutos ela terminou. Acho que ela está fazendo uns TED Talks por aí. Boa tarde, gente. Me chamo Davi. Estou feliz de estar aqui. Agradeço o convite, todo mundo, por ter vindo. É difícil selecionar alguns trabalhos para direcionar para alguma fala, porque parece que tudo sempre tem que caber em alguma coisa. Então, eu acredito mais nos trabalhos todos convivendo juntos, seja desenho, escrita, porque eu não descolo uma coisa da outra, mas eu tentei selecionar alguns trabalhos que pudessem abarcar a fala e fazer com que tudo ficasse costurado de algum jeito. Eu escolhi começar com um trabalho que eu fiz em 2016, quando completou 3 anos da morte da minha mãe, que morreu afogada no Rio São Francisco. E esse trabalho surgiu de um sonho e foi num momento muito específico, assim, porque depois que minha mãe morreu, meu pai que é pescador, né, ele vendeu os instrumentos dele de pesca, o barco e tudo, e parou de pescar. Então, durante esse tempo do início desse luto, ele teve esse momento de se recolher. E esse trabalho surgiu da vontade de quebrar um jejum de pesca dele. E foi desse sonho que eu sonhei que ele me pescava. Então, é basicamente isso. Eu fiz o convite para ele me pescar no meio do rio. E é um trabalho que eu assino junto com meu irmão, que ele é fotógrafo, Bicho Carranca. E, na época, na verdade, eu não pensava muito sobre essas coisas, eu não tinha muito situado ou mapeado de um jeito de pensar os trabalhos, o que esse trabalho iria se tornar, enfim, a gente só quis fazer isso sem pensar muito no que era arte ou que era alguma coisa nesse sentido. Então, ele vai se atualizando de um jeito muito fluido. E é isso aí, é uma sequência de fotos em que meu pai me pesca. E foi bonito ver também que foi no momento em que a pesca estava fechada, que é um momento em que não pode pescar no rio, por causa da desova dos peixes. E foi possível fazer com que ele pescasse, mesmo nessa época em que ele não poderia pescar. Mas, me pescando, eu acho que tem uma relação muito forte até com a minha relação, a relação que eu tenho com ele, e que foi uma relação destruída e construída depois da morte da minha mãe. Aí... Onde que eu tenho que clicar aqui? É desse lado aqui? A esse trabalho. E aí eu escolhi esse outro que na verdade, marca um período em que eu carreguei durante 1 ano na cacunda uma carranca. Então são fotos, na verdade. Desculpa que eu falo tudo embaralhado, mas vai dar certo, gente. Eu me inscrevi no edital da Bolsa Pampulha em
eu acho, 2019. E no projeto eu escrevi que eu queria... O meu projeto era andar com essa carranca durante 1 ano. Não, durante 6 meses, que era o período da bolsa, o que eu acabei andando durante 1 ano com ela na Cacunda. E aí o projeto passou, só que eu não tinha carranca, não tinha nada, então aí eu fiquei pensando... me desesperei, porque eu não, não sei como que eu ia realizar esse trabalho, mas as coisas foram vindo porque eu consegui essa carranca de uma amiga minha, que é filha de um artista muito importante para a gente, barranqueiro. Para quem não sabe, barranqueiro é um nome dado às pessoas que nascem às margens do Rio São Francisco. E esse artista se chama Marcu Ribas. E ele faleceu. No mesmo ano que minha mãe faleceu, ele morreu também. E ele tinha essa carranca que ele ganhou de presente de casamento e que foi herdado por essa minha amiga, que chama Lira Ribas. E eu perguntei se ela poderia me emprestar para poder andar nesse período. E foi perfeito, porque ela pesava justamente o peso em que eu tinha pensado, que são 20 quilos, e o queixo dela encaixava perfeitamente no meu ombro. Então, foi esse... zanzar com ela foi um processo muito íntimo, assim, muito doido. Não sei, eu nem sei descrever, eu só sei que... Enfim, essas fotos... Eu contratei o serviço de um fotógrafo que se chama Alexandre Lopes, e ele fez as fotos no primeiro dia em que eu comecei a andar com ela. Aí... É isso, e faz parte de uma série que eu tenho de estudos de corpo e embarcação. As fotos são dele, mas... Eu coloquei essas fotos, na verdade, para contar sobre esse processo da carranca e que eu nunca consigo descrever de fato, porque nada consegue caber nem na fala, nem na escrita, nem nada. Mas eu acho que a foto é uma coisa que marcou muito para que esse trabalho fizesse sentido. Eu tenho, dentro das minhas investigações, tem um processo de coleta na beira do rio, em que eu coleto carniça e bichos que morrem e ficam esturricando no sol. Porque minha cidade, que é Pirapora, é uma cidade muito quente e tem um céu muito expansivo, porque quase o ano inteiro, praticamente, você não vê nuvem e chove muito pouco, a não ser no final do ano. E eu lembro que, desde criança, eu via, na beira do rio ou nas ruas, sempre bicho morto, sapo, saruê, essas coisas. E sempre relacionava esses bichos esmagados como se fossem tapetes. E, em um momento, eu comecei a catar esses bichos e guardar comigo e fazer uma espécie de altar em casa, em que eu também cuidava deles de um jeito... eu recortava, entendia um pouco o que era aquilo. E nasce de uma série de objetos em que eu misturo esses bichos com coisas que eu coleto ou fotografias que eu faço instantâneas para conseguir complementar meu corpo com partes deles. E esse aqui é uma serpente que eu fiz de uma âncora, de uma corda de âncora que eu achei na beira do rio. E aí ela já estava torada no meio, e eu enrolei ela e coloquei a cabeça do saruê. E aí eu dou um lugar para esses objetos também, como uma função sempre relacionada ou molhada pelo rio. E desse objeto, eu coloquei os dois juntos para relacionar, talvez, que foi na mesma época que eu comecei a fazer isso com as fotos, e que ali são patas de rolinha,
E aí eu faço essa mistura da foto com as patas ou coisas que conseguem se encaixar na fotografia. Aí aqui é uma foto do processo, antes e depois. Aí geralmente eu coloco nesse trabalho como sendo, dependendo da fragilidade desses fósseis, algumas vezes eu costuro eles na fotografia, como nesse caso, e outras vezes eu acostumo. Eu costuro ou eu acostumo sobre a foto, que aí não tem o processo de furar a foto e com a linha. Esse já é costurado também. E aí é uma série que está em desembrulho, porque sempre que eu acho ou que alguma foto se encaixa, eu acho que sempre acontece assim, de rolar, de fazer. E aí tem parte do processo também é muito ocupado por eu revisitar lugares da minha cidade em que são meus lugares preferidos desde criança, porque eu e os meus irmãos a gente sempre teve um acesso muito de adentrar o Rio São Francisco, porque pelo meu pai ser pescador e fazer barco também, e então a gente ia rio adentro praticamente todo final de semana, e ele pescava, passava o final de semana pescando com minha mãe. E quando eu me entendi, eu comecei a produzir arte, eu fiquei com vontade de revisitar esses lugares de uma outra forma para produzir algum tipo de memória a partir deles e também atualizar, saber como eles estão, sobretudo depois da morte da minha mãe, que foi o momento em que a gente, junto com os meus irmãos, a gente tentou sarar alguma ferida, alguma coisa, coisas que impediam meu pai de voltar lá por causa das memórias em que eles compartilhavam juntos. Eu mostrei o vídeo, mas não consegui falar porque estava alto, mas é parte do que eu tinha falado antes sobre revisitar esses lugares. E aí, recentemente, eu comecei a arriscar em algumas coisas de vídeo, junto com o meu namorado. E aí ele faz os registros de vídeo, e geralmente são vídeos curtos, em que eu, enfim, faço alguma coisa com o corpo, ou escolho um lugar para me relacionar com ele, assim, com ele, com os lugares que eu estou falando, né? Aí, mas também com ele, mas eu acho que é isso.
Eu acho que também eu me acostumei com utilizar das coisas que são breves e curtas por causa do Instagram. Porque quando eu comecei a produzir, eu sentia a obrigação de mostrar que eu estava trabalhando. E aí, então, o tempo todo eu tinha essa demanda de mostrar que eu estava desenhando, ao mesmo tempo que eu fazia a foto. Então, e isso antes de me mudar para Belo Horizonte, né? Como eu nasci no interior e cresci no interior, e quando veio o Instagram, eu entendi que eu poderia chamar a atenção das pessoas de São Paulo, né, daqui ou de outros lugares. Eu comecei a querer mostrar que eu estava fazendo minhas coisas então eu acredito muito que o Instagram foi uma ponte para desaguar ou embarcar em outras coisas. Então as coisas são sempre muito rápidas. Então eu me acostumei a fazer e produzir e fazer e jogar no mundo, assim, não ficar esperando, porque eu acho que esperar alguma coisa eu não ia receber nada. Então eu jogava no mundo, assim, e hoje eu tenho uma outra relação com essa rede social, o que é bom, porque eu me preocupo mais em fazer coisas, em produzir e deixar amadurecer, o que tem sido importante também. Mas eu sinto, se eu sinto que eu tenho que soltar, eu solto também. Essas são da série também de estudos de corpo e embarcação, que foram fotos feitas por Castiel, inclusive. Ali foi, no Valongo. Butuca. Mas você falou daquela coisa do texto, no início, sobre a biografia, só que eu consigo escrever e escolher as palavras, mas na hora de falar sai tudo meio desorganizado, assim, sabe? Aí acaba que eu acho que o texto é o texto, e aí eu acho que aí nasce a dificuldade, talvez, de eu conseguir falar do jeito que eu escrevo. Então, geralmente, eu escolho... É muito difícil fazer fala, porque eu fico muito nervoso e mexe muito comigo, assim. Então, geralmente, eu escolho escrever ou participar de um outro jeito. Mas eu tenho gostado de conseguir desenvolver isso também, porque eu acho importante. Foto. É o último. E aqui, essa foto foi meu irmão também que fez. Acabou. É isso. Gente, essa pessoa, eu vou confessar que eu conheci Davi no Instagram. Nasce um Davi, fiquei apaixonada e mandando mensagem. Eu quero um desenho seu, eu sou Ana Maria, você não me conhece, quero te conhecer. A gente está se conhecendo agora. E quando ele fala, assim, ao vivo, né? Porque já fizemos. Quando ele fala em desorganização, eu acho que assim, tem uma organização nessa forma. E é por isso que eu acho que o que me encanta, assim, desde que eu te conheci no Instagram até esse PowerPoint, até essa forma de falar, é que o vocabulário é muito próprio, assim, a gente é convidado a ver butuca e não fotografia, sabe? E pode dar trabalho para você e para os outros, mas é por isso que você existe. Bom, a gente vai continuar, te agradeço, Davi, e passo... Bom, vamos fazer um bate-bola, então, vamos reordenar aqui. Deixa eu só ficar de olho no tempo. Será que tá... Dá para ouvir? Tem um pouco de eco, né, gente? Não? Tá tudo bem? Tá tudo bem? Tá. Greta, você sabe que eu também sou sua fã e que todo pretexto para trocar ideia contigo, para aprender contigo, é um grande privilégio. Tem uma sobra de... Ah, obrigada. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente tem 15 minutos para dar criar uma imagem, né, do que é seu trabalho. Não é fácil, porque é um trabalho de muitos anos, de muita persistência. A Greta tem essa característica de ser uma artista que repete muitos processos, ela exaure a experimentação nas linguagens. Então, já que ela me pediu para orientá-la de alguma forma, eu pensei em 3 aspectos que te permitem falar do que você acha importante falar para se apresentar.
E não por acaso eles vêm da sua relação com as técnicas. Então, primeiro eu queria que você falasse sobre a sua pesquisa em performance, em happenings, ali começando nos anos 70, num momento em que isso era uma grande aquisição, era uma grande frente de pesquisa de artistas que se diziam ligados ao experimentalismo, ligados à contracultura. Então, eu queria que você começasse a sua apresentação por essa Greta Performer. Obrigada, Ana. Como ele também tem dificuldade de começar um assunto, mas assim dá para ouvir? E assim fica melhor. Esse trabalho que está na tela, Autofotos, começou com uma performance comigo mesmo. Tudo começou quando eu fiz uma exposição. Fui convidada a fazer uma exposição na Galeria Arte Global, com o Franco Terra Nova. Naquela época, a Globo apresentava um comercial de cada artista que expunha 5 vezes por dia. E aí eu fui convidada a me apresentar como artista. E era aquela coisa normal, eu sou artista, eu pinto aquilo. E eu achei que era uma coisa muito normal, corriqueira. Eu queria pesquisar sobre aquele mídia do vídeo. E eu pedi ao pessoal da Globo me acessar os vídeos, as câmeras, para eu fazer um trabalho lá. E aí eu performei me apresentando como artista. E aí o que aconteceu? Ao movimentar minha cara, começou a diluir essas distorções, essas coisas, que me obcecou, fascinou completamente. Falei, não, eu preciso replicar isso num trabalho físico, que seria a fotografia. E como era o meu trabalho e a minha personalidade, era meio que camaleão, eu gostava de mudar de caras, de representar várias pessoas, eu escolhi como tema a minha cara, representando várias imagens de mulheres, por exemplo, a mulher sexy, mulher intelectual, mulher brava, mulher, todos os tipos. Então, aí tem as outras séries dessas que apresenta eu com peruca, sem peruca, de óculos. E, a partir daí, para conseguir aquele efeito, que era de transformação, eu pedi acesso a uma câmera escura. Tinha o Júlio Abiacara, que ele, às vezes, trabalhava com artistas. Eu pedi acesso lá e ele me mostrou como funcionava, que tinha um ampliador e tal, para eu poder revelar minhas fotos da minha cara. E aí eu me apossei dessa técnica, fui lá com meus negativos, cada um, e distorcia na hora de revelação, criando esses movimentos, essas distorções, com uma leitura de movimento e representação. Então, cada uma dessas caras... Cadê a outra da série? Pode. Essas são as outras imagens que representavam os vários clichês de feminilidade, de beleza, de raiva, de tudo, da mulher na época. E eu queria quebrar com esse conceito, porque não era só eu ser bonitinha, era toda mulher que gritava para ser alguma coisa. E, com isso, eu peguei esses negativos, pode ir passando também, ó. E, no laboratório, na câmera escura, eu distorci, até ficar um monstro, uma coisa assim, horripilante, seguindo aquela ideia de movimentação do vídeo. E comecei a criar várias séries de cada negativo. Aquele do grito, por exemplo, tem outras imagens, essa da língua. E eu fazia uma composição. De um negativo, eu criava várias imagens, onde depois eu refotografava, criando uma certa composição harmônica, ao meu ver. De harmônica não tem nada, mas, para mim, era harmônica. E assim eu fiz também com as minhas caras distorcidas. Com isso, eu representava, para mim, ao meu entender, todas as mulheres, o grito de ser ela mesma, de poder existir da sua identidade e tudo. E assim eu fiz várias séries dessas fotos, dessas transformações, tem o grito. Essa, aliás, é a única que foi feita na Rede Globo. Essa foi quando eu fiz o comercial falando sobre mim, eu como artista e tal. E, a partir daí, quer dizer, a minha exposição na Galeria Arte Global não tinha nada a ver com esse trabalho. Era um trabalho expressionista, onde eu retratava o cotidiano, todo dia.
A partir dessa experiência, eu abandonei aquele projeto, se bem que o meu trabalho sempre tem um lado expressionista que se manifesta aí. E eu criei essas composições de grito, de terror, dizendo que tem uma identidade. A beleza pode ser vista de várias formas. Aí eu ridicularizei com a minha cara. Quer dizer, tem um lado cômico, tragicômico, na realidade, que é da minha personalidade, né? Eu penso, né? Eu rio de mim mesma, por exemplo. Agora, a partir disso, eu tenho um lado obsessivo, que eu gosto de repetir a mesma imagem várias vezes, extenuar os processos assim nos mídias. Como eu tinha uma formação de pintora, aí eu desenvolvi a pintura a partir daquela série, e depois também gravuras, metal, tudo que existe de mim, até escultura, eu fiz do mesmo tema, até esgotar aquele tema. Vamos ver. Essas são as pinturas provenientes daqueles trabalhos fotográficos e que tem a característica própria no mídia. É pintura, pintura mesmo. Não era uma cópia da fotografia, mas sim eu pintava. E assim eu fiz escultura, como eu falei, gravura. Em metal eu tinha minha própria impressora, onde eu gravava ponta seca e tudo. Eu desenvolvia o mesmo tema em várias mídias. Esse foi o início desse trabalho. Com o corpo, eu eliminei a minha cara, porque eu queria dizer que poderia ser todas as mulheres do mundo, quer dizer, podia representar qualquer uma, mesmo um processo de distorção, de movimento que acompanhava aquela do rosto. Eu dissociei minha cara, no meu rosto, eu poderia ser um camaleão, representar as diversas mulheres do mundo e tal, feminilidade e tal. Mas aí no corpo eu tirei o meu rosto e trabalhei as distorções do mesmo estilo. E evoluí depois em pintura também, em gravura, a mesma coisa. Esse trabalho, autofotos, transformações e diário de uma mulher, começou com uma performance na Rede Globo, uma coisa que aconteceu quando eu tinha de falar de mim mesma. E, a partir daí, evoluiu diferente. Não sei se, a partir daí, a gente pode ver dessa foto, desse trabalho, pode ver Greta esse aqui. Modificação e apropriação de uma identidade autônoma é um trabalho que eu fiz representando uma jaula, onde eu tinha meu parceiro da época, o Beccheroni, pedi para ele montar uma estrutura para mim que representasse uma gaiola, que era também uma gaiola política, gaiola de repressão da mulher, de tudo. E, nisso, eu me coloquei à procura da liberdade, abrindo layer por layer, até conseguir estar livre, finalizar completamente livre. Esse trabalho começou com uma performance e evoluiu de outra forma. A partir da performance, com a minha obsessão, eu continuei com as fotografias. As próprias fotografias tinham caráter do mídia, com as esculturas, e evoluiu em outras mídias. Aí, depois que eu consegui a liberdade, que eu quebrei todas as 4 grades, que eram layers, eu voltei a mim mesma, dizendo o que eu vou fazer com a liberdade agora. O que acontece? Você luta, quer a liberdade de expressão, e quando você consegue, você não sabe o que você vai fazer. Você tem de meditar para poder saber o que caminho você vai seguir. Você fica meio perdida. Porque, enquanto tem repressão e coisa, você expressa tudo, você consegue se expressar. É muito mais fácil ser artista quando existe opressão, dependendo da tua linguagem, claro. Eu cito como exemplo o Goya. O Goya, ele conseguia se expressar dentro daquele meio de uma maneira, por exemplo, a Royal Family, eu considero assim aqueles trabalhos meio satíricos, né? Tem um tragicômico também nisso, que era o meu exemplo assim de expressão. E tem também a fase negra dele e tal. Eu até fiz uma performance depois chamada Goya Time, La Maja, onde eu peguei todos os trabalhos de Goya e reavivei num script que eu escrevi, que é uma peça de teatro chamada Art Opera, que eu fiz em Nova York.
Essa foi uma outra performance minha. Pode. Bom, esse trabalho, em 2005, foi feito em Londres. Eu morei 11 anos em Nova York e fui para Londres, onde era o início da época digital. E eu sempre, até hoje, eu tenho fascinação de novas técnicas. Haja visto que eu estou realizando vários trabalhos de NFT, que já foram apresentados e tal. Naquela época era a fase digital. Então, eu comecei a criar esse holograma, esse caleidoscópio, através da minha imagem sempre, e esse era The Myth of Womanhood, quer dizer, o mito da mulher, onde mostra uma mulher mais madura, à procura de si, que já estava mais autônoma na própria identidade e tal, e eu desenvolvi vários caleidoscópicos digitais, através desse trabalho de 2005. Era o início, quer dizer, esses trabalhos, na época, não eram considerados obra de arte, né? Porque eram feitos com Photoshop, digitalmente e tal. Até hoje tem um pouco de dificuldade, eu acho. Pode ser. Esse também. Vocês vejam aquele modelinho lá em cima? Oi. Isso aí. Tá. Vocês podem ver aquele modelinho lá em cima, é um detalhe daquele caleidoscópio que eu criei. E, com isso, eu fiz um trabalho de instalação, eu fiz um filme, um vídeo, eu desenvolvi esse trabalho de outras mídias, de outra maneira. Tem um vídeo disso no YouTube, chamado Myth, onde é um trabalho artístico de vídeo. E assim foi, eu fiz papel de paredes, fiz tapetes, instalações e dípticos, onde eu apresentava o detalhe e o papel de parede, que seria, quer dizer, o caleidoscópio geral, que eu considero papel de parede. Tive uma exposição onde eu enchi a parede inteira, chão, teto, lado, e no meio tinha a TV com vídeo mostrando. Pode. Essa é a continuação. Era sempre o Myth of Womanhood. Eu mesma me maquiando, eu me vestindo, mais assumida como mulher, né? Mais madura. Espera aí. Esse daqui já é um trabalho mais recente, aquele outro. Tá. Esse, com esse? Pode ser esse, porque a partir desse trabalho tem o Myth of Womanhood e Youth versus Gravity, onde eu peguei meus netos e criei caleidoscópicos também no dia a dia deles. Então, esse daí tem 2 séries de trabalhos. Bom, obrigada, Greta. Sempre difícil fazer a função de quem está lembrando do tempo e administrando, né, falas que poderiam seguir, mas o intuito agora é pensar algumas questões que atravessam esses trabalhos tão singulares, né, propor lugares de encontro e ouvir um pouco mais de cada um de vocês a partir de questões que eu trago inicialmente e depois que o público traz também. A princípio, eu acho que não faria sentido perder a oportunidade de pensar o lugar da fotografia nesses 3 trabalhos. Vocês veem que não são trabalhos que se restringem à mídia fotográfica, pelo contrário, fica muito claro que a fotografia aparece, ora como registro de performance, ora como imagem e estrutura, e eu acho muito interessante pensar, a Greta falou uma frase muito forte, estou seguindo pensando aqui e vendo se eu concordo, no sentido de pensar que a opressão é gás para a criação. Entendo e acho duro, mas entendo. Então, acho que a primeira rodada, então, é para pensar, é para ouvir todos vocês sobre o lugar da fotografia no trabalho de vocês. Também pensando fotografia como uma estrutura, né? A gente se encontra hoje pensando a mini-bio como uma estrutura, a apresentação como uma estrutura, mas a imagem é uma estrutura, o retrato é uma estrutura. Então, como é que essa fotografia entra? Vocês já falaram muito bem de como precisaram registrar situações, mas
eu queria tentar provocar um pouco a resposta de vocês nesse lugar, assim, como é que a fotografia traz estruturas de identidade, de paisagem, de gêneros artísticos até, que vocês trazem para o trabalho de vocês para se colocar diante deles, confirmando, reencenando, derrubando. A gente tem aqui um trabalho performático que é muito didático para pensar modificações de uma identidade, né? Esse atravessamento, cada camada que Greta vai lá e rasga, ajuda a gente a pensar que é uma mulher que está atravessando camadas, rompendo camadas, e, no final, ela está se apresentando. Então, quem quer começar a partir desse primeiro ponto? Vejam que essa foi a pergunta encomendada pela equipe da revista Zoom, gente. Brincadeira, não foi, não. Eu acho que a fotografia sempre esteve muito presente na minha família, porque eu separei pedaços do meu trabalho para mostrar, mas tem uma grande parte do trabalho que eu tenho feito desde há alguns anos, que é de cuidar do acervo da minha família. Então, minha família tem muitas fotos analógicas e que foram feitas por todo mundo, assim, são fotos muito boas e que retratam o cotidiano ribeirinho ou de quintal, todos esses acontecimentos de interior também. E quando eu comecei a cuidar desse acervo, digitalizar, que eu fui conversar com meu pai, ele me explicou sobre como eram feitas essas fotos. E ele falava que era só a necessidade de registrar mesmo os momentos, e que ele é marceneiro e pescador. Então, ele me contou que ele fazia trabalhos de marcenaria para comprar filme analógico e continuar fazendo foto. Porque a fotografia, sobretudo para a minha família, que é uma família que durante uma época empobrecida, sempre custou muito caro. E no interior, sobretudo, não tinha onde revelar, né? Tinha um lugar e tudo, então não tinha muito como organizar isso. Então, as fotos sempre estavam com as famílias tradicionais de Pirapora, que tinham muita foto. E aí, a primeira coisa que eu reparei, que foi muito curioso reparar isso. Nossa, eu estou falando tanta coisa, mas ele me contou isso, e aí eu fiquei pensando que meu pai poderia ter sido também um grande fotógrafo, sabe? Não sei. Caso ele tivesse tido os acessos. Então, a foto vem desse lugar, e quando eu levo para o trabalho, eu escolho, talvez, ir para o analógico e para as polaroids ou para as fotos instantâneas como objeto, como uma coisa que eu acho bonita e que abarca, talvez, um tipo de revisitação ou atualização dessas memórias, que são memórias de água doce e barrenta, e que elas convivem muito bem com todo o trabalho, assim. Mas eu acho que eu não sei se eu respondi, na verdade, mas eu acho que era mais para situar, entender como a foto aparece no meu trabalho e como ela vai compondo tudo, assim. Vem muito por causa do meu pai e por causa desse cuidado que eles tiveram de registrar tudo. Mesmo de priorizar isso ao invés de outras coisas que talvez fossem mais importantes, eu não sei. Essa pergunta é muito complexa, porque ela toca numa questão que é a imagem. E eu acredito que eu percebo a origem da fotografia no mundo
como a construção de uma nova possibilidade de registrar, mas também de criar, né, um imaginário. Então, ao longo do século e das décadas, a minha família, pelo menos, se relacionou com a fotografia da mesma forma que Davi quer construir um acervo a partir de uma insistência em registrar um cotidiano. Então, eu também tenho um grande acervo dos meus aniversários, dos aniversários da minha irmã, das minhas primas. Isso é bem importante. Agora, existe uma questão, para mim, que é fundamental com a imagem, e especialmente no contexto brasileiro que a gente vive, que é a alfabetização. Então, para mim, eu não consigo pensar fotografia sem pensar educação. Nós somos, e como psicóloga clínica, a fotografia sempre aparece nos casos, né? Nas nossas análises, a gente traz imagens sobre as nossas vidas, e isso também é fotografia. E na clínica, a fotografia, ela comparece como a fotografia, ao longo dos anos de análise, ela vai se modificando e se transfigurando, né? Você tem uma imagem da sua mãe não, que é chato esse negócio de complexo de Édipo também, mas você vai revisitando a imagem. Então, a fotografia, para mim, é isso. E hoje, finalizando rapidinho, temos a questão das redes sociais, que é uma questão muito complexa também com imagem. Então, se trata disso. Não tá? Alô? Esse tá. E agora? A fotografia, para mim, é não só um registro, mas um meio de expressão. Para mim, é arte, onde eu criei todos esses trabalhos e tudo, né? E, inclusive, usei vários registros de casamentos, de coisas, para tornar arte também. Eu fiz séries com família memorabilia e tudo. Mas é um meio de expressão para mim. Ótimo. Nós temos 4 minutos. Da próxima vez, o IMS me convida para fazer uma mesa com cada um, tá bom? Dá? Quantos minutos eu ganho a mais? Que maravilha! Muito obrigada, IMS. Vamos fazer assim, eu queria propor perguntas cruzadas, eu vou fazer duplas, então. Mas, antes, eu queria saber se alguém... Como vai ser o sistema de recepção de perguntas? Ariadne, cadê ela? Papelzinho, já temos? Temos muitos, poucos? Deixa eu ver qual é a energia do nosso público. Só uma? O que você quer? Não, esse papel é só aviso de tempo. Eu poderia fazer a pergunta que veio do público e depois eu faço as perguntas cruzadas. Que tal? Oi, Márcia. Tudo bem? Já estou começando a administrar a frustração aqui. Tinha um roteiro. Obrigada. Ótimo. Não está assinada, então vou só ler a pergunta. No trabalho de cada artista, acho que é para todo mundo, como vem o gesto, grifado o gesto, como ferramenta de construção da imagem de si? Eu entendo esse gesto como o movimento, a performance, a iniciativa, a própria... Não sei quem fez a pergunta, se quiser
se manifestar e retificar o meu entendimento, que pode não ter sido exato, do que você queria dizer? Quer falar? Não, não é para mim. Não, não é eu, não. Você quer falar? Acho que esse aqui é melhor para passar para ela. Você quer? Eu acho que... Então, acho que responder rapidinho essa pergunta, eu poderia falar da minha relação com você, porque muitas fotografias, muitos dos nossos trabalhos foram feitos num gesto de cuidado, e não só esse gesto de cuidado, pode ser teórico, mas realmente de uma direção. Eu dirigindo o seu corpo e você dirigindo o meu corpo, e a gente estudando minimamente quais posições que iriam ser feitas ali para se contrapor, por vezes, a algumas histórias que são violentas, não são legais para nossa história coletiva, né? Então, rapidamente, eu pensei sobre isso. Bom, claro, pensando junto contigo, eu acho que a noção de gesto, ela termina extrapolando o que está dado na imagem, né? A posição, a postura. Tem essas escolhas, tem uma ética de cuidado, tem como se provém, né? Aquilo que vem a público. Tem a ver também com a confiança, né? Quando a gente faz isso, seja igual quando a gente se fotografou, eu fotografei ela, ou ela me fotografou, ou quando eu faço trabalhos com meu irmão, uma confiança de quem está fazendo essa imagem, porque pode ser bem ruim, mas, enfim, não sei, de saber quem está te fotografando também, porque... A gente recebeu mais uma pergunta, mas antes eu vou fazer uma pergunta cruzada para... Estou me sentindo um pouco num reality show. Mas uma pergunta para a Greta e para a Castiel, pensando em duas coisas que apareceram nas falas delas de formas diferentes, que é a ideia da obscenidade. Castiel falou essa palavra, a Greta não falou, mas vários dos trabalhos dela na época sofreram uma espécie de censura, principalmente o Diário de uma Mulher, né, ao colocar posições consideradas desagradáveis, talvez, do seu corpo, né? Então, eu queria que você, do ponto de vista de uma mulher cisgênero, que fez esses trabalhos entre os anos 70 e 80, você, do ponto de vista de uma mulher transgênero, que fez esses trabalhos do Corpo Flor de 2016 para cá, como vocês veem o que... Bom, isso talvez tenha muito mais a ver com a recepção do que com a ideia de obscenidade para vocês, né? Mas como é que vocês lidam com essa ideia do que é considerado obsceno? No meu caso... Do meu ponto de vista, não era a ideia de chocar ou nada disso, era o meu dia a dia, a minha intimidade. Então, eu não via como uma coisa obscena. Quer dizer, podia ser transmitido assim ao público, mas era eu mesma na minha intimidade, no momento. Era apenas um registro disso. No nosso caso, né, que eu acho que a pergunta é direcionada a mim, mas eu estou aqui eu me conecto com um grupo, e a questão é que o nosso corpo, ele antecede a imagem, de alguma forma, antecede a arte, ao mesmo tempo que compõe uma experiência particular com a arte. Então, ao longo dos séculos, né, coloniais, a arte foi utilizada para criar uma história sobre o corpo, especialmente o corpo retinto, como um corpo essencialmente obsceno. Então, eu acho que essa
a complexidade, que, de algum modo, o corpo antecede a imagem, mas o corpo só antecede a imagem porque, ao longo da história, imagens estão sendo construídas sobre esse corpo. Então, no meu trabalho, acho que eu vou no caminho da Greta também, que é tentar dizer sobre a minha intimidade comigo mesma. Eu não tenho controle. E nem quero ter, né? Do que vai acontecer. A próxima pergunta veio da Transalien, que está ali, e é para Castiel. Então, fique aí com o microfone, por favor. Gostaria que Castiel comentasse um pouco mais sobre a colaboração e incorporação de Corpo Flor por outras pessoas. Como se deu esse processo e como você sente o impacto e influência do seu entorno ou até de outras pesquisas em seu trabalho? Corpo Flor seria também uma persona? Obrigada, amiga, pela pergunta. Essa pergunta é muito importante porque, se for analisar a minha obra até então, eu estou sozinha nas imagens. E a minha solidão nas imagens, ela diz respeito a muitos aspectos. E um dos aspectos é um cuidado que eu decidi ter com qualquer pessoa que pudesse aparecer junto comigo nas imagens, seja em foto, em vídeo, né? Também. E quando eu decido criar Corpo Flor, é muito importante ter dinheiro para remunerar essas pessoas, para garantir que essas pessoas tenham uma relação, uma estrutura durante o processo fotográfico, que não é só um processo fotográfico para mim. É um processo energético, ancestral, radical, comunitário. Então, para mim, é muito importante ter estrutura capitalista para desenvolver uma relação ética com essas pessoas, no que tange capital. Mas também é importante ter uma estrutura ética para não restringir essas pessoas a uma dinâmica capitalista, porque essas pessoas elas não são modelos, não são descartáveis. Quando eu desenvolvo o trabalho com outras pessoas, eu estou desenvolvendo uma relação com a comunidade. Então, por exemplo, muitas do Corpo Flor que estão comigo são pessoas quilombolas. A relação é com o quilombo, não apenas com a pessoa. E tem esse cuidado, o cuidado de o que as pessoas querem usar, o que podem usar. E também tem algo que é muito bonito, que é, ainda que eu convide essas pessoas para o meu projeto Corpo Flor, existe alguns aspectos que continuam durante a fotografia e que você realmente consegue perceber que, vamos colocar, a personalidade da pessoa continua acontecendo ali, mesmo que ela seja interferida. E eu acho que falar persona é uma possibilidade, sim, como também entidade, algumas pessoas falam, corporeidade, são várias possibilidades de descrever. Obrigada. Agora eu queria cruzar Davi com Greta, pensando que na relação entre corpo e território, corpo e lugar. A Greta passou anos fora do Brasil, optou por esse desterro, de alguma maneira, e é muito marcado na sua trajetória essa volta ao Brasil, enfim, uma espécie de reconciliação, né, reaproximação, enquanto também é muito marcado para você a opção por ficar, ser de Pirapora, ter saído de Pirapora, mas estar em Pirapora. Eu queria que vocês comentassem um pouco essa relação com o lugar, essa relação de distância, de proximidade, essas escolhas. Eu vivi até os meus 18 anos em Pirapora, então eu tinha uma visão diferente sobre esse lugar. Eu sempre desejei que ele fosse um lugar frio, ou que fosse totalmente o oposto do que ele era. E desejando visitar ou estar em outros lugares. Aí, quando eu me mudei para Belo Horizonte, morei 5 anos e veio a pandemia. Mas, muito antes disso, assim que eu mudei para Belo Horizonte em 2015, eu já comecei a sentir falta do que
eu experienciava por lá o que eu fazia na minha cidade e tal. Comecei a entender aquele clichê de, tipo assim, só dá valor quando perde, né? Tipo, então eu estava longe e estava sentindo falta de muita coisa que eu acho que se exaltou nesse período. E aí, então, as visitas eram sempre frequentes, porque a minha produção totalmente está ligada a coisas até hoje que estão lá, e só lá que eu consigo. Ou, até então, tem feito sentido. Então, eu tenho consciência também de que, quando não fizer, eu vou poder sair de um jeito bom de lá. E ter voltado durante a pandemia para lá foi a melhor coisa, porque eu estou tendo o tempo devido para conseguir reorganizar, tipo, alguns traumas, algumas coisas relacionadas ao luto da minha mãe também, porque a cidade me lembra muito ela, e eu acho que a gente tem feito isso coletivamente, no sentido de que meus irmãos também voltaram para lá na pandemia agora. Então, a gente tem tido tempo para poder pensar sobre as nossas vidas e pensar sobre o nosso pai, que ainda está vivo, e o enfim, de reorganizar tudo. E até eu acho que eu vejo que muito também de reorganizar nosso tempo, porque a gente sai do interior para a cidade grande, faz um esforço muito grande para conseguir estar ali, se organiza de um jeito para conseguir servir no tempo dos outros, na ligeireza. Então, meus irmãos têm isso mais marcado, porque eles viveram mais de 10 anos na cidade grande, e a gente consegue, conversando hoje, saber o quanto isso afetou eles nesse período, e o tanto que agora tem sido muito difícil conseguir estar de outro modo, que é o modo que eles desejam também, que é essa coisa mais de, enfim, não ter pressa para nada, porque a gente precisa essa pressa, né, formar na faculdade, fazer tudo isso, e eu não consegui fazer isso, meus irmãos conseguiram formar e tudo, mas é muito que é uma demanda que às vezes não é da gente, não sei, de fazer tudo isso com muita pressa, mas eu acho que é isso. Enquanto estiver fazendo sentido estar lá, eu vou estar lá, ou então na beira de outros rios também, em algum momento. Acho que é isso. Esse aspecto de lugar, para mim, é muito doloroso. Eu saí do Brasil em 1982 com muito sofrimento, porque é o lugar que eu sentia que eu pertencia. Inclusive, eu fiz um trabalho, Autorretrato do Brasil, para preservar a nossa cultura e a nossa história. E me sentia, de certa forma, rejeitada e não compreendida. Então, eu saí com muita tristeza desse país e voltei, por acaso, pela doença da minha mãe, e para ficar com ela. E aí, o que aconteceu? O Fábio Magalhães, que me expôs na Pinacoteca do Estado de São Paulo, falou: Greta, você tem de retornar ao Brasil, vamos organizar uma exposição. E, a partir daí, eu tive assim, a maior felicidade da minha vida, o acolhimento, a compreensão, a reconciliação com o meu país e com todos os seres perto de mim. Muito bom. E aqui a gente vai precisar interromper. Espero que, enfim, tudo que foi comentado continue brotando aí na cabeça de cada um. Foi muito prazeroso para mim estar com vocês aqui. Acho que, enfim, mil coisas para a gente pensar: imagem, identidade, tempo, né? Esse tempo que exige ciclos e exige repetição, muito mais do que afirmação, exige mais fluxos do que estruturas, do que, né? Então, eu acho que temos muito trabalho dessas três figuras brilhantes aqui pela frente para acompanhar. Agradeço demais a presença de todo mundo, agradeço as escutas, os aprendizados e declaro encerrada a mesa.